Falando de Bragantino, ainda falando de treinadores, mas trazendo para um cenário atual, até porque você é um treinador. Você falou dessa fusão, a importância que a fusão tem para dar esse profissionalismo, a empresa ser proprietária. E um dos sinais principais desse projeto Red Bull é a manutenção, por exemplo, do Barbieri, que está desde 2020 no comando do Bragantino. Só que ontem, depois do empate contra o Goiás, a torcida se mostrou irritada como se nunca viu a torcida do Bragantino. Chamou o Barbieri de burro, enfim. Queria que você falasse como que você vê esse trabalho do Barbieri, a importância dessa manutenção, e se você, acompanhando o Bragantino, vê que já tem um desgaste desse trabalho para a torcida xingar o treinador depois de um empate em casa, por exemplo. Bom, eu acho que primeiro, e eu falo como torcedor do Bragantino também, né, que sou. O torcedor bragantino não pode reclamar muito da equipe, não, porque a torcida do Bragantino faz pouco pelo clube, né? Sempre comparece em números que não passa desses 5 mil, 6 mil, 7 mil. Então, o torcedor bragantino não pode reclamar muito, não, porque tem uma grande equipe, tem uma grande empresa, tem um estádio em boas condições, tem uma boa equipe, né? Tem jogos muito especiais aqui para estar assistindo. É claro que a gente sente o Bragantino como propriedade, né? A gente é da cidade, nós vimos um Bragantino crescer, ter dificuldades, voltar a crescer de novo, voltar à Série A, voltar a participar, né, de grandes campeonatos. E hoje a gente tem o Bragantino jogando uma Libertadores em Bragança, uma Sul-Americana em Bragança. Então isso, o torcedor tem que agradecer muito a essas pessoas que estão administrando. E quanto ao Barbieri, eu acho que é importante a escolha, né? Então, quando você pensa num projeto, é muito importante que você saiba os profissionais que você quer contar nesse projeto. Claro que a gente fala de projeto no futebol, quantos estão ainda sobreviveram, né? Poucos projetos seguem aí 2, 3 anos, né? A gente sabe que futebol no Brasil é resultado, você tem que vencer amanhã para poder ter uma sobrevida, e já pensar no próximo jogo e não perder, porque a gente sabe como as coisas andam aqui. Mas o grande mérito do Bragantino é ter escolhido bem, né? Acho que o Barbieri é um cara que se encaixou muito bem no clube, se encaixou muito bem com a metodologia. A empresa que administra o Bragantino tem um know-how muito especial nessa escolha de profissionais. Então eu vejo que é muito positivo. Repito, a torcida é emoção. Aqui em Bragança não é diferente. Mas eu acho que o Barbieri tem plenas condições de mudar isso, com a confiança que a empresa passa para ele, né? E não só para o treinador, para toda a equipe. Faz muita diferença para aquele cara que sabe, né? Você dá várias oportunidades, você dá condição de trabalho, você dá confiança para aquele cara que não consegue sair, né? Que ele continua derrapando. Isso também faz parte, né? Essas correções que você tem que fazer ao longo do caminho. Mas quando você tem um profissional de boa qualidade, como nós temos outros aqui no Brasil também, eu acho que isso é muito importante. Essa confiança no treinador brasileiro mostra, né, que quando você escolhe bem, os resultados são muito bons. Cara, você falou sobre agora essa questão da confiança dos treinadores brasileiros. Me volta um debate, que eu acho que um debate muito importante que você teve com o Mauro César Pereira recentemente, né, sobre isso. Depois que o Mauro César faz uma coluna no Estadão, na Folha, não sei se é no Estadão ou na Folha de São Paulo, falando sobre a vinda do Sampaoli, e aí depois ainda vem Jorge Jesus, Abel Ferreira. Queria que você falasse, mantém... Porque assim, eu acredito que sim, existem discussões que são ásperas e que você não consegue extrair absolutamente nada. E aquela discussão, eu lembro que estava assistindo no dia, acho que era o Bate-Bola, que foi uma discussão onde os dois apresentaram as suas ideias, e foi de uma forma respeitosa e construtiva. Né? Então eu queria que você falasse um pouco desse episódio, da questão como você vê a postura, não só do Mauro, eu estou falando da questão da imprensa esportiva em relação a essa vinda dos técnicos estrangeiros, essa relação, nessa entrevista, por exemplo, você fala sobre um respeito maior aos técnicos brasileiros, por exemplo. Né? Então, de lá para cá, pode ser pouco tempo, se eu não me engano, essa entrevista foi no fim de 2019, começo de 2020, mais ou menos assim.
E de lá para cá, ainda assim, muita coisa mudou, porque veio o Jorge Jesus, veio o Abel Ferreira, né? Que você desse esse panorama, por favor. E te incomoda esse modismo? Eu queria, putz, eu acho muito legal poder falar sobre isso, porque eu tenho esse tempo que eu tô tomando conta de algo muito importante para mim aqui, que é a minha família, né, algumas coisas esse tempo que eu tirei, para estar observando um pouco mais de fora, né, essas situações. Primeiro, esse lado dos estrangeiros no Brasil. Toda essa discussão, ela inicia, e ninguém pode esquecer disso, hoje ninguém fala mais, ninguém lembra. Mas o ponto mais importante dessa discussão não são os estrangeiros virem trabalhar no Brasil. São as possibilidades que nós, brasileiros, temos em trabalhar em outros países. Uhum. Porque essa reciprocidade ela é muito importante. Eu acho fundamental que estrangeiros com a qualidade que alguns estão vindo trabalhar no Brasil, eu acho muito importante que eles estejam aqui, eles acrescentam ao nosso futebol, acrescentaram para nós, acrescentam, continuam acrescentando para nós, treinadores brasileiros, mas eu queria ter a mesma oportunidade no país deles. A culpa não é deles? Ou eles fazem parte também disso? A nossa discussão não é que eles venham trabalhar aqui no Brasil, é que nós também tenhamos a possibilidade e a oportunidade de trabalhar onde, né, nesses países que nós abrimos, escancaramos as portas do futebol brasileiro. E repito, isso passa muito por escolhas. Quanto a essa moda, moda onde acaba, né? A gente sabe que não é muito fácil. Eu acho muito interessante a gente poder avaliar que a maioria desses treinadores estrangeiros, eles são treinadores de treino. Eles precisam de tempo para treinar, para implementar o seu trabalho, para implementar a metodologia, para conhecer um pouco a força ou a importância da comunicação, que eles façam um mínimo de esforço para aprender o nosso idioma, porque é importante, para você ter comunicação, você precisa falar o idioma, né? E não é muito difícil, você faz esse esforço e tem como recompensa uma equipe que você pode administrar. Eu vou repetir, o treinador estrangeiro ele precisa de tempo, porque em nenhum lugar do mundo, nem Portugal, nem Argentina, nem Uruguai, nem Chile, nem Equador, nem Japão, em nenhum lugar do mundo você tem o calendário que tem aqui. É impossível você trabalhar, jogar terça, viajar na quarta, voltar na quinta, descansar, concentrar sexta, jogar sábado, e assim você passa um ano trabalhando. Em nenhum lugar do mundo é assim. Nenhum treinador do mundo tem essa adaptação e tem essa possibilidade de resolver melhor do que nós, brasileiros. E mais uma vez, para esse calendário maluco, só nós malucos brasileiros, treinadores brasileiros que a gente conhece, que vai estar calor no Nordeste, você vai viajar 4, 5, 6 horas para chegar até o Sul, que vai estar frio, a alimentação é diferente, a gente conhece o jogador, a gente tem mais facilidade porque do mesmo país, a gente tem o idioma como facilidade, algumas manhas, né, dos atletas aqui no Brasil nós conhecemos melhor. Então, eu acho meio covarde para o treinador estrangeiro que chega e não conhece o nosso calendário, não conhece o nosso país, que nós, o calendário brasileiro joga na mão desses caras que vêm de fora do país essa bomba para resolver, para trocar o pneu do carro andando. Isso é uma grande dificuldade. Por isso eu acho que é importante que cada vez mais nós, treinadores brasileiros, sigamos nessa luta, sigamos buscando essas possibilidades de mostrarmos que em muito pouco tempo, que a gente não tinha como se reciclar, a gente não tinha um curso preparatório. Há 5, 6 anos atrás a CBF colocou algo importante para nós hoje, né, que a gente pode sim se atualizar, a gente tem informações para trocar. Então, em todos os outros países já existiam cursos, na Argentina, Portugal, na Europa nem se fala, era mais sério, era mais profissional. Então, a partir do momento que o futebol brasileiro oferece essa possibilidade dos treinadores brasileiros também serem reconhecidos como profissionais, eu acho que isso ajuda muito o futebol brasileiro.
É uma visão muito importante, que a gente já ouviu tanta coisa, né, Fábio? Mas é uma visão importante também, até pra gente discutir isso também no nosso dia a dia, né? Do treinador brasileiro, porque quando se fala em treinador brasileiro, só se fala em centros, o mundo árabe, no Japão. Não estão falando nos outros centros, Portugal, a gente tem Espanha. em Portugal, até o Pintado pode entrar nesse papo. Portugal, num passado, a gente teve o Autori, passou por lá, Abel Braga, Carlos Alberto Silva, Felipão. o próprio Felipão com a seleção portuguesa. É questão muito do idioma, né, Pintado? Que a gente vê que no grande centro do europeu, e olha que Portugal nem é o grande centro, não é uma Inglaterra, não é uma Alemanha, mas tirando isso, a gente vai ter o Luxemburgo no Real Madrid e o Filipão no Chelsea, né, Pintado? Essa conversa aí não cola não, parceiro. Vou te falar que esse idioma não é mais essa limitação para a gente trabalhar. O problema é a licença. Sim. Na UEFA, Verdade. na Europa, você precisa da licença da UEFA para trabalhar. Na Argentina, a nossa licença aqui no Brasil não vale ainda. Agora que começa a ter um pouco mais de abertura na América do Sul, a licença da CBF, agora que vai ter vai ser chancelada pela Conmebol, pela UEFA. Então, é só isso que, particularmente, eu não acho justo, né, que o profissional venha para cá e possa trabalhar com uma carteira de identidade e nós tenhamos que sonhar em iniciar uma licença na UEFA. Você tem que começar lá no quarto estágio, lá em tanta dificuldade, para que você sim tenha uma reserva de mercado. Eu entendo isso, claro que entendo. Mas essa reserva de mercado, não deveria ser, mas ela é de duas mãos, né? A gente precisa cuidar um pouco da gente aqui também, porque senão acaba vindo, talvez, aparecendo algo que não nos ajude e que não acrescente o futebol brasileiro. E no meu ponto aqui, o Guto Ablas, nosso repórter e produtor, tá apontando assim que o idioma não é tão dificultoso assim. Não, a Pia tá há 3 anos aqui comandando a seleção brasileira sem falar português. E mesmo assim, ela consegue aí de uma forma ou de joguei outra, até no ar que poderia até ser uma questão. Sim, sim. Agora, o ponto que o Pintado coloca sobre a licença, eu vou voltar ao Reinaldo Rueda no Flamengo, que chegou aqui sem ter a licença no futebol brasileiro e treinou o Flamengo, né? Sim. No Atlético Paranaense também, né? Quem assinava era o Paulo Autuori, era o Antônio Oliveira, né? O Antônio Oliveira. O Antônio Oliveira, que trabalhava. Não é contra o profissional. Isso é problema nosso, brasileiro. É a nossa legislação que aceita esses absurdos.